Vang relembra como levou 10 longos anos para finalmente entrar no Palácio da Noite Eterna. A tela mostra seu progresso enquanto a instância se aproxima da nona hora. Diante de uma besta imponente crepitando com relâmpagos vermelhos, Vang se prepara para a batalha final, vangloriando-se da recompensa lendária que está prestes a obter ao derrotá-la. Um sorriso de escárnio se forma enquanto ele provoca o monstro, confiante de que ainda nem mostrou todo o seu poder. A criatura libera chamas e Vang imediatamente se esquiva, notando que o monstro não está se contendo. Ele ativa uma habilidade, sua arma brilhando com energia para perfurar as defesas do inimigo. Aproveitando o momento, ele lança seu contra-ataque com precisão e força. Raios descem enquanto ele crava sua lâmina direto no corpo do monstro. Em meio aos destroços, ele comenta que o chefe mais forte ainda não é Fúria. Ele se prepara, sabendo que um movimento errado pode significar morte instantânea. O monstro dispara um raio devastador, sacudindo o campo de batalha e fazendo Vang se perguntar se ele está usando outra habilidade suprema novamente. No entanto, ele percebe uma abertura, vendo o lançamento contínuo como sua chance perfeita. Ativando sua próxima habilidade, ele avança como uma sombra pronta para atacar. Ele se lembra de cada rancor que guarda contra essa criatura. Canalizando toda a sua força, Vang libera sua própria habilidade suprema para acabar com a luta. Lâminas de luz rasgam a escuridão enquanto ele desfere o golpe final. A tela pisca uma última vez, confirmando a derrota do chefe e a vitória de Vang. O sistema o parabeniza por conquistar a conquista exclusiva. Por confuso, ele esfrega a testa e presume que o cansaço esteja lhe fazendo ver coisas. A tela exibe repentinamente uma contagem regressiva, anunciando a reinicialização do servidor. O choque o domina enquanto ele questiona por que está reiniciando em vez de desligar. Justamente quando o chão começa a tremer, ele olha para fora e cambaleia para trás, incapaz de entender o que está acontecendo. Seus olhos se arregalam enquanto o choque o percorre, percebendo que algo deu terrivelmente errado. Rachaduras se espalham pelas ruas da cidade, enquanto a multidão corre para salvar suas vidas. Criaturas gigantes rastejam para fora do caos, seus rugidos sacudindo os prédios. Um homem grita de terror enquanto um dos monstros avança em sua direção. Vang observa a distância enquanto a serpente engole o homem por inteiro. Ele observa o caos se desenrolar diante de si, os monstros devorando tudo o que vem pela frente. E incrédulo, reconhece os monstros do próprio jogo que acabou de jogar e se pergunta se isso ainda pode ser uma ilusão. Uma tela escura pisca, anunciando que o jogo reiniciou com sucesso. Monstros inundam as ruas, destruindo carros e dispersando os sobreviventes. A mensagem final aparece, confirmando que a inicialização dos dados foi concluída. Uma besta gigantesca esmaga o horizonte enquanto a cidade desmorona sob seu peso. O sistema pisca novamente, confirmando que a conexão foi estabelecida com sucesso. Vang encara a interface brilhante incrédulo, percebendo que é o mesmo sistema do jogo. Gritos ecoam pelas ruas em chamas, enquanto pessoas são engolidas pelo caos e pelas chamas. A mente de Vang trabalha a mil, conectando a reinicialização do jogo à realidade que se desenrola diante dele. O telefone toca, mostrando uma chamada do pai. Uma faísca de esperança brilha em seus olhos enquanto ele corre em direção ao aparelho, chamando pelo pai. Mas, do lado de fora da janela, uma criatura rasteja para dentro, quebrando o vidro. O monstro invade o cômodo, espalhando os móveis por todos os lados. Seus olhos vermelhos brilham com malícia enquanto o sistema o identifica como um monstro de nível 2. Vang pragueja baixinho enquanto o telefone escapa de seu alcance no caos. Ele segura firmemente uma faca de cozinha, lembrando a si mesmo que jogos e realidade são diferentes. Seu olhar se endurece enquanto ele insiste que os monstros deveriam ter ficado dentro do jogo. A raiva queima dentro dele ao se lembrar de como eles destruíram tudo o que era precioso em seu mundo. Ele desfere um golpe, instintivamente acionando uma habilidade familiar de seu antigo jogo, mas o sistema rejeita a tentativa, exibindo um erro informando que seu nível é muito baixo. A criatura ataca com um grito, seus olhos vermelhos cheios de fome. Vang se move rapidamente enquanto deflete o ataque. Ele percebe que, mesmo sem habilidades, seus instintos de assassino permanecem intactos. Ele firma a postura, preparando-se para o próximo move. Fica de que ganhou experiência e subiu de nível 2 vezes. Ele examina a faca ensanguentada, percebendo que armas comuns não serão suficientes. Observa o caos lá fora, sabendo que precisa se adaptar rapidamente para sobreviver. Lembra-se de que um monstro raro deixa cair uma arma de iniciante, algo vital para sua vantagem. Mas, acima de tudo, encontrar seus pais se torna sua prioridade máxima. A cidade lá fora treme sob o peso das feras enfurecidas. Um goblin batedor mais forte aparece. Sua sombra repentinamente irrompe em sangue. Por trás, Vang surge e elimina o monstro, ganhando outra notificação de subida de nível e uma nova habilidade. Ele examina o item deixado pela criatura, identificando os atributos da arma na tela brilhante. Inspeciona a lâmina rudimentar, admitindo que é fraca, mas ainda assim uma melhoria em relação à faca de cozinha. Verificando suas estatísticas, ele percebe que seu progresso continua lento e insatisfatório. Uma explosão repentina irrompe atrás dele, forçando-o a virar bruscamente. Um imponente batedor troll surge, seus olhos vermelhos
vermelhos brilhando com hostilidade, Veng permanece firme, confiante de que somente o tempo decidirá o resultado desta luta. O chão treme quando Veng sente outra presença por trás. Um monstro mais forte emerge, marcado como um troll de elite com imenso poder. Ele sorri com desdém diante do desafio, murmurando que o sistema parece estar a seu favor hoje. Seus olhos se aguçam com desafio enquanto ele avisa os trolls para tentarem derrotá-lo. O campo de batalha estremece quando os dois trolls avançam contra ele simultaneamente. Ele se prepara enquanto ambos os trolls avançam, percebendo que não pode lidar com os dois juntos. Ele escolhe um como alvo, decidindo isolá-lo e atacar rapidamente. Ele ativa uma habilidade enquanto sua concentração se intensifica para o golpe pesado que se aproxima. Ele avança para cima, cortando o troll com velocidade precisa. Seus ataques se sucedem perfeitamente, cada golpe mais rápido e mais forte que o anterior. Os trolls rugem enquanto ele os provoca em meio à luta, recusando-se a recuar. O quinto golpe acerta, liberando o efeito do veneno enquanto a energia percorre sua lâmina. A explosão irrompe violentamente, engolfando ambos os monstros em uma tempestade de luz. O silêncio se segue, deixando apenas destroços e poeira no local. Ele se senta entre os escombros, admitindo que subestimou a força de seu próprio ataque. Sua respiração se acalma ao perceber que sua força não é suficiente para repetir tal poder. Um dos trolls que sobreviveu à explosão emerge e zomba do fato de estar prestes a morrer pelas mãos de um troll de nível inferior. O monstro avança, suas garras enormes rasgando o ar. Seus olhos brilham de raiva enquanto ele se recusa a aceitar a derrota. Um alerta do sistema é acionado, anunciando a ativação da semente do desespero. Uma profecia sombria ressoa, declarando que Veng foi quem golpeou o imperador e herdará seu poder. Seu corpo brilha com energia verde enquanto uma classe oculta é desbloqueada. O sistema confirma Veng como um necromante, mestre da morte e da dominação. A interface o instrui a despertar espíritos próximos sob seu comando. Ele aceita sem hesitar, sua mão brilhando enquanto o campo se expande. Dois inimigos caídos se levantam, agora ligados à sua vontade como guerreiros mortos-vivos. O sistema trava no inimigo, confirmando seu alvo. Ele ergue a mão e ordena que os mortos-vivos ataquem sem hesitar. As bestas reanimadas avançam, seus corpos esqueléticos uivando de fúria. O rugido do troll é interrompido quando o enxame de mortos-vivos se aproxima. Veng salta para o caos, os olhos brilhando com uma determinação sombria. Sua lâmina perfura o peito do troll, liberando uma explosão de energia verde. Sangue espirra pelo chão, sinalizando o fim da luta. Ele imobiliza a criatura moribunda, garantindo que ela não se levante novamente. O sistema o parabeniza por sua primeira morte de elite, recompensando-o com níveis e cristais. Ele desbloqueia duas novas habilidades, enquanto monstros escurecem o horizonte da cidade. O sistema detecta outro espírito errante por perto, perguntando se ele o reivindicará. A descrição da nova habilidade revela seu poder de converter inimigos caídos em soldados mortos-vivos. A energia emana de sua mão, enquanto ele comanda os restos mortais a se levantarem sob seu controle. Ele testa a habilidade brevemente, curioso para saber se é só isso que ela pode fazer. Os mortos-vivos obedecem ao seu comando, enquanto ele os dispensa por enquanto, decidindo analisar mais a fundo. Um alerta do sistema sinaliza o fim da duração de sua habilidade. Ele olha para frente ao ouvir algo. Um monstro vermelho gigantesco cai próximo, fazendo o chão tremer. Ele avalia rapidamente seu nível e decide que evitá-lo é a jogada mais inteligente. O sistema apresenta sua nova classe oculta, revelando todo o potencial de um necromante. Chocado, ele percebe que ninguém jamais descobriu essa classe antes. Enquanto recua, um lembrete exibe o número de monstros que ele matou e as chamas da alma coletadas, e ele percebe que suas habilidades atuais ainda refletem sua classe anterior. Ele decide manter isso em segredo, temendo como os outros poderiam reagir a tal poder. Uma janela do sistema lista os requisitos para desbloquear futuras habilidades de necromante alimentadas por chamas da alma. Ele percebe que o número de chamas da alma que possui limita diretamente o potencial de sua classe. A frustração toma conta de seu rosto enquanto ele se pergunta quanto tempo levará para reunir o suficiente. Ele decide encerrar o dia e voltar para casa, exausto da batalha. Sua cabeça vira imediatamente ao ouvir um choro próximo. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? O som de uma criança chorando rompe o silêncio. Uma jovem chamando por sua mãe está em defesa diante de um ciclope enfurecido. Veng a vê e pragueja baixinho, procurando por seus pais desaparecidos. Ele corre e salva a jovem por pouco antes que o ataque da criatura a atinja. Abraçando a menina, ele observa como o monstro não percebeu sua interferência. Ele se lembra da reputação dos ciclopes como criaturas
criaturas simplórias da raça dos gigantes. A ficha cai, fazendo lembrar que os ciclopes são caçadores implacáveis quando marcam um alvo. O sistema exibe a habilidade do ciclope, revelando sua capacidade de perseguir inimigos até a morte. Veng entrega a garota assustada a um homem próximo, instando-os a fugir enquanto ainda podem. O homem grita atrás dele, alertando-o sobre o perigo iminente. O ciclope se ergue sobre a multidão enquanto o caos se instaura. Com pessoas gritando por socorro, ele avança, relâmpagos flamejando ao seu redor enquanto mergulha no enxame inimigo. Ativando sua habilidade de sombra, ele se move como um borrão, cortando monstros com precisão. Ele reconhece a técnica do assassino e se imagina dominando-a. Com calma e confiança, ele provoca o ciclope enquanto seus lacaios hesitam com medo. Perto dali, os jogadores aproveitam a oportunidade, coordenando-se para derrotar o gigante. O ciclope revida, liberando uma energia violenta que os espalha pelo campo de batalha. Em meio ao caos, os sobreviventes lamentam mais uma tentativa fracassada enquanto a criatura paira sobre eles. Veng zomba dos jogadores feridos, dizendo que o ciclope apenas brincou com eles. Aproveitando-se da tentativa fracassada, ele avança em busca de uma brecha. O ciclope uiva de fúria ao ser atingido. Os outros jogadores se reagrupam e ficam chocados por alguém ter conseguido ferir o gigante. A atenção deles se volta para ele ao perceberem que um único lutador ainda está de defesa da raça dos gigantes. O torna quase impenetrável. Percebendo que a força bruta é inútil, ele concentra seu ataque no ponto fraco do monstro. Os espectadores assistem maravilhados, impressionados com sua precisão e poder. Eles torcem por Veng, apoiando-o enquanto ele enfrenta o monstro de frente. O ciclope solta um rugido, ordenando que seus lacaios ataquem. A multidão continua a vibrar. Veng os adverte para recuarem, sabendo que só atrapalharão. Ao fugirem, eles deixam o campo de batalha inteiramente em suas mãos. O ciclope se ergue diante dele, a diferença de poder entre eles evidente, enquanto a tensão palpável toma conta do ar. O monstro concentra energia, criando uma violenta tempestade de força ao seu redor. Ele analisa a situação com calma, comparando-se a um lobo solitário pronto para abater um leão. Com um sorriso de escárnio, ele empunha sua arma e se prepara para desferir uma nova técnica combinada. Raios cortam o chão enquanto seus ataques se encadeiam em uma investida rápida. O sistema registra seus golpes contínuos que acumulam dano indefinidamente, enquanto o ciclope prepara um contra-ataque. Ele avança, desafiando o ciclope imponente de frente. Ele se firma, pronto para contra-atacar. Move-se com precisão, as lâminas reluzindo em rápida sucessão. Aproveitando-se da surpresa, Veng ordena o golpe final. Uma saraivada de golpes atinge o alvo em um único instante ofuscante, com o súbito aparecimento de um novo inimigo. O sistema escaneia o homem que luta contra os Trolls, revelando ser Mata, um mago de nível 5. Ele observa incrédulo enquanto o suposto mago empunha um poste de luz contra 2 Trolls de nível 7. Mata sorri, vangloriando-se da emoção de lutar sem depender de magia. Os dois trocam palavras de admiração mútua, impressionados com os feitos um do outro. Mata humildemente atribui sua força ao esforço e à sorte, chamando a si mesmo de um simples taoísta. O momento de calmaria é interrompido abruptamente quando Veng sente algo se aproximando por trás. Outro troll emerge, relâmpagos crepitando ao redor de seus membros enquanto ambos se preparam para o perigo. O sistema o alerta sobre uma invasão iminente de entidades desconhecidas. O céu se abre enquanto o sistema treme com o aumento dos níveis de perigo. Um alerta do sistema pisca quando a barreira dimensional do avião colapsa, energia fluindo violentamente pela cidade. O Senhor do Desespero emerge enquanto o sistema avisa sobre a corrupção se espalhando pela Terra. Seu corpo inteiro se materializa enquanto o sistema luta para se estabilizar, anunciando que a escuridão eterna começou a se manifestar. Mata, de repente, anuncia que tem um plano e chama-se a atenção de Veng. Veng se vira confuso enquanto Mata agarra seu braço. Mata joga Veng para frente, sem lhe dar chance de perguntar o que está fazendo. Mata ordena que Veng corra na frente enquanto ele fica para trás. Mata pragueja ao perceber que acidentalmente jogou Veng em direção às chamas. Ele murmura para si mesmo, percebendo seu erro. Mata grita sua intenção de resgatar Veng. Frustrado, Veng se prepara para liberar seu poder e reabre o portal dos mortos-vivos. Um portal para o plano dos mortos-vivos se forma, brilhando sinistramente enquanto a névoa oculta sua presença. Ele invoca seu servo morto-vivo, chamando o ciclope das profundezas. O gigante esquelético emerge, jurando lealdade ao seu mestre. Veng sobe em cima da criatura e sinaliza para que ela se prepare. O ciclope entra em ação, golpeando o chão com força explosiva. Quando a poeira assenta, Veng escapa da área que desaba e sela o portal atrás de si. Mata olha para cima, admirada, percebendo que Veng conseguiu retornar. Mata grita e corre atrás de Veng, determinada a segui-lo. Veng se choca contra as paredes de vidro de uma loja de departamentos. Percebendo o quão longe voou, ele se firma e se pressiona contra o vidro. Ele atravessa a vitrine e aterrissa lá dentro. Ele cai enquanto os goblins pegam a lata. Eles avançam, cortando os goblins em um ataque sincronizado. Mata finaliza um deles empunhando uma arma improvisada. Eles descem as escadas enquanto
enquanto Veng explica que só enfrentaram goblins, mas avisa que outros mais fortes podem aparecer. Finalmente chegam à entrada do porão e concordam que é um bom lugar para se esconder. Os dois empurram as pesadas portas de ferro, forçando-as a abrir com a força combinada. Conseguem abrir a porta, deixando a luz escapar pela fresta. Enquanto isso, alarmes soam em uma sala de controle militar, enquanto soldados se movimentam em meio ao caos. Um soldado corre para relatar ao seu superior, explicando o colapso dos sistemas de comunicação. Os oficiais avaliam a situação, fazendo o soldado prestar continência firmemente, reconhecendo a ordem e se preparando para cumpri-la. O comandante estreita os olhos, exigindo saber a natureza de seu novo inimigo, enquanto a tela sinaliza um nível de perigo crítico. De volta à loja de departamentos, Veng levanta o celular e vê um alerta vermelho piscando na tela. Ele nota o silêncio lá fora e se pergunta se a ameaça diminuiu. Depois de um dia e uma noite inteiros, ele decide se aventurar lá fora, esperando que os demônios tenham desaparecido. Ele espia cuidadosamente pela saída, examinando os corredores vazios. A área parece estranhamente limpa, com manchas de sangue, mas nenhum corpo à vista. Ele entra no espaço aberto, confuso, já que não há demônios que se alimentam de cadáveres no catálogo. Ele olha ao redor e percebe que a academia desapareceu. Ela foi substituída por um enorme palácio demoníaco, e Veng o reconhece como o covil de um homem-lagarto. Ele conclui que os outros monstros devem ter retornado aos seus covis, deixando a área estranhamente vazia. Uma transmissão ecoa pelo ar, convocando todos os sobreviventes restantes para se reagruparem no aeroporto. Veng olha para trás, momentaneamente pego de surpresa. Soldados correm pelas ruínas, coordenando os esforços de resgate e vasculhando cada área em busca de sobreviventes. Eles encontram civis feridos. Um soldado aconselha Veng a evacuar se estiver ileso e esperar a chegada do avião de resgate. Veng olha para a fenda carmesim no céu, declarando o início da retaliação da humanidade. Em uma tenda militar, um soldado pergunta se Veng não tem intenção de partir com os outros. Ele responde calmamente que consegue se virar sozinho, e o oficial reconhece a força de Veng, observando que ele é o indivíduo de nível mais alto que encontraram até agora. O oficial lhe entrega um comunicador para contato de emergência. Ele explica que pode ser usado para chegar à base se Veng encontrar seus pais. Ele observa o dispositivo e comenta sobre sua simplicidade, esperando que a conexão seja bem sucedida. Ele olha para sua van, pensando em Mata e nos outros que já deveriam estar se preparando para partir. Ele carrega suprimentos de comida no veículo, estimando que durarão vários dias para a jornada que o aguarda. Ele inicia sua viagem dirigindo a van. Mais tarde naquela noite, ele monta acampamento ao lado da van e acende uma fogueira, refletindo sobre as estradas destruídas e a longa viagem que o espera. Ele percebe gotas caindo nas chamas, percebendo que começou a chover. Ao olhar para cima, um monstro semelhante a um lagarto avança em sua direção. A criatura sibila faminta, chamando Veng de sua presa. Enquanto amaldiçoa sua sorte por atrair tal besta, ele levanta a mão, reunindo poder, e contra-ataca quando a criatura salta da escuridão. Veng se recompõe, percebendo que a criatura parece muito mais ameaçadora do que sua versão no jogo. Um painel luminoso identifica o monstro como um draconiano das sombras de nível 26. Seus olhos brilham em vermelho, fixando-se na presa com intenções mortais. Veng salta para trás, frustrado por a besta ter destruído a fogueira que ele tanto se esforçou para construir. Ele se prepara para outro golpe enquanto a criatura cambaleia para longe. De repente, o monstro lança um ataque certeiro, pegando-o de surpresa. Ele range os dentes, percebendo que a criatura é mais inteligente e rápida do que esperava. O monstro comenta sobre o cheiro de humanos, e Veng se vira para ele, irritado por enfrentar mais um inimigo. A madeira queimada próxima projeta uma luz fraca sobre eles. O monstro mergulha em sua direção, declarando sua fome, mas Veng reage com desafio. Seus poderes colidem em uma explosão de energia, iluminando a noite enquanto a luta se intensifica. Suas lâminas se chocam novamente, faíscas voando, enquanto Veng observa a resistência da armadura da criatura. O poder flui pelo campo de batalha, mas ele percebe que está lutando em desvantagem contra a força da besta. As chamas se intensificam quando os restos da fogueira reacenderam. O monstro grita de fome, obcecado por comida, enquanto seu desespero o enlouquece. Veng se recompõe, admitindo que a primeira rodada não lhe foi favorável. Ele sorri com desdém, declarando que a verdadeira luta começa agora. Energia sombria o envolve enquanto ele ativa seu portal dos mortos-vivos, invocando chamas fantasmagóricas para a segunda rodada. A criatura pressente o perigo, seus instintos gritando para que fuja. Ela se vira para escapar, mas Veng se recusa a deixá-la escapar. Veng invoca seu ciclope enquanto o pânico toma conta dos olhos do monstro, que percebe que aquele humano não é normal. Seus olhos se arregalam em choros de Veng. Veng corta o ar, controlando a criatura invocada com movimentos fluidos. Ele declara o ciclope, seu corpo brilhando em vermelho enquanto o efeito se manifesta. O monstro se esforça para se mover mais rápido, sabendo que sua habilidade não durará muito. A criatura escala a parede rochosa enquanto Veng observa, percebendo que a besta usou sua habilidade suprema cedo demais. Ao alcançar o topo, o monstro ruge
longe e avança, determinado a romper qualquer obstáculo em seu caminho. Uma arma surge imediatamente em sua direção. O troll invocado investe, atingindo o monstro com um golpe poderoso. Os olhos do monstro se arregalam ao reconhecer os trolls. Percebendo a força aterradora do humano, ele brande sua arma descontroladamente, ativando uma habilidade mortal para repelir os trolls invocados. Apesar de seu poder, o pânico transparece em sua voz, enquanto ele luta para entender como os trolls estão conseguindo acompanhá-lo. O medo o domina quando um dos trolls o agarra, recusando-se a soltá-lo. O troll golpeia, gritando para o monstro morrer. O corpo do monstro se contorce com a força do impacto, a agonia estampada em seu rosto. O troll o arremessa contra o chão, fazendo o campo de batalha tremer. Quando a poeira assenta, Veng permanece entre suas imponentes invocações e o monstro o amaldiçoa. Ele estreita o olhar, percebendo que não o braço da criatura em pleno ataque. O monstro revida imprudentemente, oferecendo o braço em uma tentativa desesperada de fugir. Veng o observa confuso, imaginando que estranha energia emana do braço decepado. O monstro irrompe em gargalhadas, convencido de sua vitória, enquanto uma explosão toma conta do campo de batalha. O monstro sorri em meio à explosão, acreditando que Veng finalmente pereceu. Mas Veng consegue abrir o portal dos mortos-vivos. Ele sai do portal brilhante, admitindo que escapou da morte por pouco e desperdiçou 10 fogueiras fantasmas apenas para escapar. O monstro salta mais uma vez, rugindo enquanto abaixa sua arma. Veng contra-ataca com precisão, sua mão agarrando a besta. O monstro uiva de dor enquanto o ataque de Veng rasga seu corpo. Uma notificação aparece e lhe concede novos itens e uma arma das sombras obtida do inimigo caído. Com firmeza, ele canaliza energia necromântica, iniciando o ritual de dominação sobre o cadáver. Os restos mortais se levantam e ele comenta que se tornarão mais fortes à medida que amadurecerem no reino dos mortos-vivos. A criatura se ajoelha diante dele, dirigindo-se a ele com uma lealdade recém-descoberta enquanto ele a chama de Shu. O draconiano recém-renascido brilha fracamente enquanto uma mensagem aparece, revelando que seu nome mudou para Shu. Ele se volta para o menu do sistema, percebendo que nomear a criatura aprofundou sua lealdade e lhe concedeu sua habilidade única. Sua mente trabalha na mil com a descoberta, imaginando se cada criatura que ele nomear poderia render recompensas semelhantes. Ele reúne seu exército de mortos-vivos e ordena que formem uma linha. Um por um, ele começa a atribuir nomes, começando pelos ciclopes e trolls, concedendo a cada um nova força e devoção. Outra notificação aparece, confirmando que ele só ganha bônus parciais de atributos de mortos-vivos de nível inferior. Ele suspira, percebendo a limitação, mas continua organizando o grupo enquanto os trolls começam a fazer palhaçadas por perto. Ele nomeia os goblins em seguida, dando-lhes nomes simples em tom de brincadeira enquanto se compara a uma gosma nomeando seus lacaios. Mais tarde, ele examina a área, notando que a vila próxima está silenciosa. Ele espia e encontra uma sala intacta, sem sinais de luta ou batalha em lugar nenhum. Ele tenta fazer contato, mas a chamada não completa, fazendo-o perceber que os sistemas de comunicação ainda não foram restaurados desde o colapso. Enquanto vasculha a área, ele nota a ausência repentinamente. O som fica mais agudo à medida que rachaduras começam a se formar ao longo da parede próxima. De repente, a parede se abre, destroços voando enquanto um veículo atravessa a barreira. Os dois homens congelam em choque, os olhos arregalados com a visão inesperada. O carro bate violentamente contra uma árvore enquanto um orc se agarra ao veículo, espada em punho. Dentro dos próximos atordoados, os orcs restantes gritam de raiva, se unindo para persegui-lo. Dentro do carro, o grupo percebe que os monstros desapareceram repentinamente, suspeitando que alguém os tenha atraído para longe. Tal aparece na janela, incitando-os a segui-lo rapidamente. Veng se depara com um enxame de orcs se aproximando, cercado, mas imperturbável, enquanto mantém um prisioneiro. Ele calcula a distância cuidadosamente, preparando-se para seu próximo movimento. Com um golpe rápido, ele arremessa o orc de volta para seus aliados. Os monstros correm para o companheiro caído, em pânico, enquanto verificam seu estado. Um dos orcs ruge para matar Veng. O orc mais próximo brande sua espada, mirando diretamente em sua cabeça. Veng contra-ataca instantaneamente, cortando seu atacante com um movimento fluido. Ele envia o orc de volta para o grupo no exato momento em que uma explosão irrompe. Orcs feridos gemem e desabam de dor. Veng aparece de parentes. O orc brande sua espada, mas Veng a intercepta sem esforço. A criatura rosna, aproximando-se ainda mais, enquanto Veng bloqueia o ataque com calma e precisão. Enquanto isso, Shu uiva novamente, ecoando sua fúria enquanto a energia o envolve. Veng zomba da determinação do inimigo, apontando para o verdadeiro monstro atrás dele, e o orc hesita, o medo substituindo a raiva ao admitir sua fraqueza. Veng desfere um golpe brilhante nele, lançando a criatura para trás, perguntando por que o orc pensaria que poderia derrotá-lo. Um dos últimos orcs encara-o horrorizado, paralisado pela visão de seu aliado caído. Os dois últimos orcs atacam por ambos os lados, aproveitando o que consideram a abertura perfeita. Veng ergue os olhos através do borrão de estreitam com um sorriso de escárnio enquanto declara seu
seu contra-ataque. Ele salta no ar, sua arma reluzindo dezenas de vezes em um único sopro. Um dos orcs grita por vingança enquanto Veng segura sua lâmina com calma. Um leve sorriso de escárnio cruza o rosto de Veng. Seus olhos brilham enquanto uma energia fantasmagórica gira ao seu redor, zombando de sua determinação em matá-lo. Os orcs vacilam, sua bravata se quebrando à medida que o medo se instala, apesar de suas tentativas de se reagrupar. Momentos depois, o chão está coberto de orcs caídos, enquanto Veng permanece sobre eles, analisando seus saques e materiais. Ele se senta em meio aos ossos brilhantes, canalizando energia necromântica, enquanto dados fluem pelo ar, notando sua taxa de conversão aprimorada. Mais tarde, seus amigos começam a discutir com o grupo de Ming sobre salvar Vang, que havia ficado para trás para protegê-los. Um homem mais velho intervém, confiando que Vang tem um plano de fuga, e instrui a todos a esperarem. De repente, uma mão se fecha sobre a cabeça do homem de cabelos loiros. Vang o empurra para o lado e conta a todos que encontrou moscas no caminho para a casa. Ele cumprimenta a todos, enchem de lágrimas, enquanto o alívio substitui o medo. O grupo se reúne ao redor dele, abraçando-o com gratidão e admiração. O avô de Tal sorri orgulhosamente enquanto provoca o neto por seu apetite insaciável. Tal argumenta, questionando a mudança repentina no tom de voz do avô, já que foi ele quem reuniu os suprimentos de comida da última vez. Enfia a mão no casaco e pega seu dispositivo, que vibra. Veng atende a chamada, suspeitando de uma atualização em sua missão. O comandante pergunta sobre o histórico de Veng com o jogo, e Vang diz que joga há cerca de 10 anos. O comandante pergunta se Vang sabe algo sobre outro jogador chamado Frost Nightingale, fazendo Vang congelar em confusão. Ele aperta o telefone com mais força, negando qualquer conhecimento sobre o tal jogador. Vang reflete sobre a estranha ligação, intrigado pela menção repentina de seu antigo ID de jogo. Ele salta no ar, questionando o comandante sobre o que realmente está acontecendo. O comandante explica que seu antigo pseudônimo pode estar ligado ao misterioso evento de gamificação mundial, e Vang ouve incrédulo enquanto descobre que possivelmente causou o caos. O comandante relata que ele foi o único a chegar à fase final. A corporação por trás do jogo, agora dominada por um dragão monstruoso, mantém todos os dados dos jogadores inacessíveis. Vang é convidado a se juntar à missão de investigação, dado seu nível e experiência incomparáveis. Ele aceita, mas permanece cauteloso, ocultando sua identidade, até que os verdadeiros motivos dos militares fiquem claros. Ele sente movimento nos arbustos e olha na direção do som. Shu emerge, confirmando que a área foi assegurada. A criatura recebe seus elogios por sua vigilância, reafirmando sua lealdade ao seu comando. Uma mão nas sombras pressiona um telefone no chão para gravar. Mais tarde, a equipe de Tal busca freneticamente pelo túnel, sem conseguir localizar Ming. Sons estranhos ecoam acima, chamando sua atenção para a superfície. Nas profundezas subterrâneas, um círculo ritual escuro se acende com uma luz flamejante. Cânticos preenchem a câmara enquanto os orcs invocam seu antigo vidente. As chamas se contorcem em uma forma monstruosa, atendendo ao chamado. Os orcs se ajoelham em reverência, acolhendo o ser que despertaram. O olhar da entidade arde com fúria carmesim enquanto a intensidade. Um deles grita de horror enquanto sua suposta santidade é destruída. Então, Vang pressiona a bota sobre a cabeça do orc, falando com frio divertimento enquanto descarta a morte de sua santidade como se não significasse nada. O chão racha sob seus pés quando ele esmaga o cadáver, atraindo a atenção dos orcs ao redor. Seu líder rosna confuso, exigindo saber quem ele é. Vang sorri levemente, declarando-se aquele que busca seu fim. O orc ruge de raiva, acusando-o de profanar sua tribo e arruinar seus ritos sagrados. Ao comando do líder, os guerreiros orcs saltam dos penhascos, investindo contra Vang com fúria. Suas lâminas atingem um dos orcs, que grita de dor. Os outros orcs entram em pânico, confusos e apavorados, incapazes de localizá-lo em meio ao caos. Num piscar de olhos, Vang reaparece diante de um deles, desferindo um ataque certeiro. O orc ferido rosna, gritando insultos enquanto tenta subjugá-lo. Vang encara a fúria do orc com um sorriso frio e divertido. Um brilho tênue se forma atrás dele enquanto Shu avança. Shu corta o orc ao meio com um movimento rápido. A criatura uiva de agonia, agarrando o toco sangrento da mão. Vang calmamente aponta que sua mão decepada jaz no chão sob seus pés. O corpo do general orc jaz quebrado, seu braço decepado ao lado enquanto o silêncio se abate sobre o campo de batalha. Um de seus soldados corre para o seu lado, gritando em choque. Vang senta-se calmamente em um trono de crânios, com Shu pairando atrás dele enquanto adverte os orcs para recuarem. Os orcs restantes uivam de raiva, invocando sua divindade para que lhes conceda força. Em resposta, o próprio sistema de Vang se ativa, anunciando a abertura do portal dos mortos-vivos. Com um sorriso confiante, Vang ordena que suas forças invocadas liberem toda a sua força. Seus mortos-vivos atacam os orcs com uma energia devastadora e avassaladora. O general enfurecido amaldiçoa Vang com fúria, rugindo enquanto os mortos-vivos avançam em sua direção e o cortam ao meio. O general orc aperta
aperta o peito, tomado pela raiva por seus parentes caídos terem sido profanados. Sua fúria explode quando ele jura vingança pela afronta à sua espécie. Seus olhos brilham com intenções assassinas enquanto ele fixa o olhar em Vang. Vang observa calmamente de seu trono, enquanto seus lacaios entram em pânico. Incapazes de igualar a força do general, ele olha para baixo com decepção, chamando-os de inúteis tanto em vida quanto na morte. Os goblins fogem apavorados enquanto Vang percebe a diferença de poder entre suas forças. Ele desaparece num instante. Então ele desce sobre um orc, com o objetivo de atacar primeiro e acabar com ele rapidamente. O chão explode com o impacto, sacudindo o campo de batalha. Vang emerge da poeira com um sorriso, entusiasmado com a luta e pronto para o próximo alvo. O general orc avança num acesso de fúria, desferindo um golpe colossal destinado a esmagar Vang. Vang recebe o golpe de frente, sua arma brilhando enquanto corta o braço do bruto. Um orc menor corre para ajudar. A colisão cria uma explosão de força. Vang aterrissa e se firma em meio aos destroços, preparando-se para o próximo movimento. Seus olhos se arregalam quando um clarão vermelho corta a escuridão e uma mão enorme se estende em sua direção. Vang escapa por pouco da explosão, girando no ar enquanto destroços caem ao seu redor. O orc ruge de fúria, incrédulo que Vang tenha conseguido se esquivar. Uma chuva de lanças se segue como contra-ataque de Vang. O orc zomba dele com risadas, pensando que o ataque errou completamente. Seu sorriso desaparece quando as lanças perfuram seus aliados. Vang aparece atrás dele, revelando friamente que o golpe não era para ele. Lâminas de luz cortam o ar, penetrando fundo na estrutura maciça do orc. O general avança novamente com fúria, determinado a esmagar Vang. Seu punho atinge o corpo de Vang em cheio. Um sorriso de escárnio surge em seu rosto antes que o orc perceba que seu corpo já está coberto de feridas incandescentes. O general orc se ergue lentamente, seu corpo ainda ardendo de raiva. Ele luta para falar, enquanto o sistema revela sua manobra desesperada de sacrificar seus soldados para aumentar sua força. Vang permanece firme enquanto o inimigo desmorona, o sistema confirmando a derrota do general. Ele exala aliviado, percebendo o quão perto esteve de ser subjugado pelo ritual de sangue. A lua brilha acima enquanto Shu ri, regozijando-se com o fato de que o limite da habilidade foi atingido. Vang convoca seus soldados, incitando-os a se levantarem e lutarem mais uma vez. O sistema registra as consequências da batalha, listando as recompensas recém-adquiridas por Vang, sua experiência total, seus ganhos e a evolução de seu portal dos mortos-vivos. Vang verifica seu dispositivo, observando que apenas alguns orcs foram convertidos, mas os de alta patente tornaram a batalha proveitosa. Ao ver as horas, ele ordena que a limpeza seja concluída antes do início da próxima missão. Seus subordinados mortos-vivos acatam a ordem e se preparam para partir. Enquanto isso, seus aliados recebem a notícia de sua vitória e preparam o grupo para a partida. Sob um céu noturno tranquilo, a equipe embarca em um avião de transporte rumo ao próximo destino. Ao aterrissar, Vang é abordado por um oficial que relata uma atividade incomum no abismo do dragão de ossos. Curioso, ele ouve enquanto o oficial lhe entrega um tablet que exibe uma fenda brilhante no chão. O choque toma conta de seu rosto ao perceber a dimensão do que está vendo. Vang diz ao oficial que os espinhos ósseos que emergem são a prova de que o rei está despertando. Vang confirma sua confiança com um sorriso sereno, lembrando-se de como certa vez falhou em capturar o rei por falta de informações. O oficial olha para o relógio e informa que em breve seguirão para o local. Momentos depois, o helicóptero corta o céu tempestuoso. A equipe é alertada de que chegaram. Abaixo deles, jaz o abismo do dragão de ossos. Um enorme abismo envolto em raios e ossos. Dentro do abismo, o silêncio ecoa entre o som de passos. Alinhadas ao longo do corredor escuro, fileiras de criaturas blindadas ajoelham-se em uma quietude sinistra. Uma figura sombria permanece diante de uma câmara selada, aguardando pacientemente. Um fragmento brilhante vibra no ar, enquanto a recuperação de dados é concluída. Embora a mais alta autoridade do lado sombrio continue desaparecida, um homem de cabelos prateados pressente intrusos e sorri com desdém, ordenando que as saudações sejam transmitidas em nome do rei. Um cavaleiro imponente de nível 170, vestido com uma armadura semelhante a ossos, emerge, sua voz trovejando com a ordem de massacrar todos os intrusos. Do lado de fora, Vang e o oficial debatem se devem entrar sorrateiramente, mas Vang rapidamente decide que é muito perigoso tentar. Seus olhos se arregalam em choque ao reconhecer o inimigo se aproximando. O cavaleiro dragão de ossos avança e Vang grita por uma retirada imediata. O oficial dispara um foguete em pânico, enquanto o cavaleiro se aproxima rápido demais. O projétil corta o ar, mas o cavaleiro o deflete com muita facilidade. Explosões irrompem no ar. De dentro da explosão, o cavaleiro emerge ileso, suas asas se desdobrando. Ele ergue sua espada e desfere um ataque. O cavaleiro envia um arco destrutivo em direção ao helicóptero em retirada. A aeronave é atingida, destroços se espalham enquanto a onda de choque arremessa Vang e os soldados para longe. Eles caem no ar, o pânico se instalando à medida que a figura
figura do cavaleiro se aproxima, um soldado tenta desesperadamente se defender, mas o cavaleiro o derruba imediatamente antes que ele possa fazer qualquer coisa. Vang grita de fúria, encarando a força imparável de frente. Em uma das 9 zonas seguras, o presidente Shin discute o desaparecimento de Vang com seu avô. Ele revela que Vang desapareceu durante uma missão uma semana atrás, e seu avô exige que Vang seja encontrado a todo custo. O velho ordena ao presidente que investigue o paradeiro de Vang através de sua família, se necessário. Ao sair da sala, o tom do presidente se torna frio enquanto ele decide encontrar Vang vivo ou morto. O plano dos mortos-vivos se revela um deserto tempestuoso. Vang abre os olhos lentamente, enfaixados e atordoado. Ele se senta confuso, questionando se morreu. Shu corre até ele, animado e aliviado por ele estar acordado. Vang olha para a própria mão incrédulo, percebendo que ainda está vivo. Shu lhe oferece uma bebida estranha e brilhante, chamando-a de remédio. Ele se encolhe de horror ao ver o líquido escuro e borbulhante. A mistura parece vil, repleta de objetos flutuantes e irreconhecíveis. Shu insiste para que ele beba enquanto está quente. Enquanto Vang pergunta o que aconteceu, Shu insiste ainda mais e Vang força um sorriso nervoso, ganhando tempo e alegando que ainda está quente demais para beber. Shu se lembra de ter sentido a vida de seu mestre em perigo, o que os levou a agir imediatamente. Naquela época, Shu abriu o portal sozinho para resgatar Vang da beira da morte. Shu explica que Vang ficou inconsciente. Um lampejo de luz azul chama sua atenção, interrompendo seu foco. Diante dele, um papel e uma caneta se materializam, aparentemente respondendo aos seus pensamentos. Ele abre os braços em descrença, testando o estranho fenômeno ao pedir uma lâmina de alta qualidade. Ele permanece parado sem jeito por alguns segundos. Percebendo que não consegue invocá-la, ele se concentra novamente em seu objetivo de criar armas que o fortaleçam. Ele começa a anotar os nomes e recursos das masmorras, observando que um material básico existe neste lugar. Em outro lugar, uma reunião virtual de líderes mundiais começa em uma câmara digital 40 dias após a gamificação global. Dentro da reunião virtual, o líder do país F silencia o debate, exigindo atualizações significativas. O representante do país Ito relata uma perda populacional catastrófica e um colapso industrial, culpando a empresa do país E pelo desastre global. O delegado do país E rebateu com raiva, acusando o país I de dívidas antigas e hipocrisia. O representante do país E admitiu que suas armas são inúteis contra o abismo do dragão de ossos, reconhecendo que só podem sobreviver seguindo regras misteriosas. O delegado do país M confirmou descobertas semelhantes, explicando que os monstros se adaptam rápido demais e se tornam imunes à luz solar após um único dia. O país E explicou que os cientistas acreditam que as regras do mundo estão sendo alteradas à força por um poder desconhecido. Mesmo suas armas de energia mais poderosas malferem as criaturas, sendo mais fracas do que simples golpes de profissionais treinados. O país F revelou que a Terra está passando por uma expansão geológica massiva, crescendo a cada dia. Ele explicou que os caças não conseguem mais alcançar os destinos definidos, sendo forçados a pousar prematuramente devido às longas rotas de voo. Mais perturbador ainda, imagens de satélite mostraram a Terra sendo lentamente engolida por um planeta ainda maior, um fenômeno que nenhuma ciência consegue explicar. Os líderes ficaram sem palavras, percebendo que somente intervenção divina ou manipulação cósmica poderiam estar por trás do caos. O monitor de repente se desliga. Um ancião observa que apenas o país F forneceu informações realmente valiosas. Ele concentra-se em uma nova prioridade, a distribuição das cavernas de pepitas. O assistente apresenta o plano oficial, enquanto o ancião insiste na informalidade entre eles. O chefe resmunga sobre a incompetência de seus pares, admitindo que só se envolveu por causa de seu neto. O choque estampa-se em seu rosto enquanto ele examina o relatório. Ele critica as 4 principais guildas por acumularem cavernas demais, chamando-as de gananciosas. O relatório descreve que 10 cavernas produzem metais básicos essenciais, vitais para o crescimento dos profissionais, e o plano representa o melhor acordo possível. Ele observa que sua própria facção continua muito fraca em comparação com as guildas, e lamenta a perda de Vang. Enquanto isso, um portal para uma caverna se abre, atraindo multidões de exploradores ansiosos para celebrar a conquista. Um grupo de aventureiros comemora, vendo isso como uma oportunidade de ouro para sua guilda rivalizar com as principais. Tal defende orgulhosamente o nome de sua guilda, embora seus amigos pensem silenciosamente que ele foi enganado. Em algum outro lugar da caverna, Mata espirra, pressentindo alguém falando dele em inquietação. Por trás, uma figura sombria o observa, assim como seu exército. A figura desaparece entre os espinhos da caverna. Ela retorna, ajoelhando-se diante de seu superior, relatando a aliança formada por humanos, trolls e orcs. Um enorme demônio com chifres lê calmamente, intrigado com a notícia, e ordena que suas forças testem a força do inimigo. O demônio abaixa o olhar para seu livro, lembrando seu subordinado de fingir fraqueza antes de atacar. De volta à caverna, o demônio avança com um rugido, pronto para atacar. Sua sombra se transforma em um golpe poderoso.
furioso. Os guerreiros mortos-vivos de Wang investem, subjugando os demônios. Wang observa Shu zombar de seu inimigo caído, achando a batalha quase fácil demais. Ele franze a testa, pressentindo algo de anormal na fraqueza do inimigo. O momento de arrogância se torna mortal quando o demônio revida arrependendo tarde demais que o verdadeiro ataque começou. Sombras caem do céu e ele grita um aviso enquanto a emboscada se desenrola. Flechas voam pela escuridão, demônios atacando de todos os lados. Os soldados mortos-vivos são atingidos por explosões cegantes, sua formação se desfazendo. Os soldados mortos-vivos congelam enquanto feixes de luz atravessam seus corpos. Flechas chovem impiedosamente, perfurando cada um deles até que a caverna brilhe com a luz do impacto. Wang se agacha entre seu exército aparentemente derrotado, avaliando as consequências enquanto seus soldados aguardam seu sinal. Um deles sussurra perguntando por quanto tempo fingirão de mortos, e Wang sugere uma emboscada quando os demônios menos esperarem. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, ele sente movimento e olha para cima alarmado. Seus olhos se arregalam quando uma onda de demônios montados avança pela escuridão. Ele se levanta rapidamente, gritando para seu exército recuar. O inimigo ordena perseguição, e Wang percebe que a coordenação de seus inimigos parece precisa demais para ser aleatória. A cavalaria dispara à frente, intensificando a perseguição pelos túneis. Wang escala a parede rochosa, imaginando quão poderoso o chefe é para ter arqueiros e cavalaria. O general demônio vê no relatório que seus inimigos escaparam fingindo suas mortes, e ordena que o campo de batalha seja profanado e que nenhum sobrevivente permaneça. Um sorriso sinistro se espalha pelo seu rosto, enquanto ele decide que reforços são desnecessários, confiante de que o inimigo retornará. Dentro da oitava caverna, Mata e Tal abrem caminho entre os demônios. Notificações os inundam enquanto coletam fichas de suas mortes. Seus companheiros de guilda observam maravilhados, percebendo que seus líderes lutam como verdadeiros monstros. Mas o ímpeto os leva mais fundo na caverna do que o esperado, causando confusão e alarme. O chão treme quando uma criatura colossal emerge. Eles se encontram diante de um general de nível 320, seu corpo imenso com duas armas em mãos. O pânico se instala quando percebem que o chefe se moveu de seu andar original, transformando seu avanço em um erro fatal. O acampamento demoníaco está fortificado com guardas patrulhando a informação, tornando a infiltração quase impossível. Wang se agarra à encosta do penhasco, ordenando silenciosamente a Shu que convoque reforços. Momentos depois, uma comoção irrompe do lado de fora do acampamento. O líder demoníaco revela ser um impostor e se esconde atrás de uma parede, tremendo de medo. Atrás dele, um pequeno rasgo corta a tenda. Wang observa pelo buraco e percebe que o general inimigo até mesmo plantou uma isca. Ele olha para fora, deduzindo que o verdadeiro chefe deve estar escondido em algum lugar do acampamento. Ele observa os demônios se mobilizando de dentro das tendas. Um dos demônios late para assegurar o perímetro e se preparar para o ataque, ordenando que esquadrões cubram cada lado. Ele chama o terceiro esquadrão. Então Wang avança, golpeando o demônio com toda a força, seu coração acelerado enquanto se pergunta se o plano funcionou. Ele estreita os olhos para a criatura caída, questionando se a batalha terminou fácil demais. Alheio à figura à sua frente, uma explosão de luz vermelha irrompe, e o verdadeiro chefe se revela com um poder aterrador. Wang cambaleia, a respiração pesada tentando se equilibrar. O demônio colossal emerge das chamas, sua aura opressiva, enquanto Wang percebe quem está enfrentando. O demônio zomba dele, segurando um livro humano e citando suas lições sobre engano. Wang treme em descrença, percebendo que a criatura aprendeu estratégia com a arte da guerra e entende que as táticas precisas do exército do monstro não eram coincidência. O demônio se ergue sobre ele, mudando de assunto com uma pergunta sobre a habilidade de Wang de ressuscitar os mortos. O choque se espalha pelo rosto de Wang, enquanto ele exige saber como o demônio poderia saber disso. O demônio crava sua lâmina em Wang. Ele o joga no chão, rosnando ameaças caso Wang continue se recusando a responder às suas perguntas. O demônio range os dentes repentinamente, confuso e alarmado. Os soldados mortos-vivos de Wang surgem das sombras, seus sigilos de invocação ganhando vida. O demônio ri, zombando de seus esforços, confiante de que nenhum deles pode detê-lo. Mas Wang sorri quando uma nova dica do sistema aparece, revelando a habilidade dos mortos-vivos de amplificar seu poder quando seu líder está à beira da morte. Seu sorriso se afunila enquanto ele provoca o demônio, sinalizando que a verdadeira luta está prestes a começar. O demônio lança um olhar chocado enquanto Wang segura firmemente sua lâmina. Ele provoca o demônio e pede sua arma enquanto golpeia seu corpo. O impacto o arremessa ao chão. Ferido e tossindo, o demônio luta para se levantar, seu corpo parcialmente congelado. Wang controla a respiração, seus olhos penetrantes de determinação. O demônio ruge em desafio, chamas irrompendo de seu peito enquanto prepara um ataque final. O chão se abre sob a força de seu feitiço, magma jorrando para cima enquanto Wang se esquiva. O demônio ri maniacamente, convicto de sua vitória, enquanto a terra desaba sob seus
seus pés. Mas sua expressão muda quando sente algo sobrenatural se erguendo atrás dele. Veng paira acima do caos, cercado por crânios brilhantes de mortos-vivos invocados que o observam. Veng empunha sua arma com um sorriso de escárnio, pronto para terminar a batalha de uma vez por todas. Seu exército de mortos-vivos avança em uma torrente de crânios brilhantes enquanto ele desfere um poderoso comando. O rugido do demônio ecoa pelo campo, mas Veng avança, cortando o corpo do inimigo em cheio. O corpo do demônio começa a se desfazer enquanto notificações do sistema piscam, sinalizando a vitória de Vang e sua ascensão de nível. Com um olhar frio, Vang ativa sua habilidade, drenando a alma do demônio caído para o seu controle. Ele avalia as características da criatura e a considera uma candidata perfeita para comandar seu exército de mortos-vivos. Ele nomeia o General Han e a criatura se ajoelha diante dele em lealdade. Na oitava caverna, uma voz chama por Tao, sinalizando que é hora de atacar o demônio. Um troll gigantesco ruge enquanto a guilda lança seu ataque, relâmpagos e aço atingindo em uníssono. O sistema registra a vitória, nomeando os membros da guilda e creditando-os por derrotar o General Prateado. Exaustos, mas confuso, Tao desdobra um estranho pergaminho encontrado junto com a recompensa. O desenho nele, um coelho e 2 blocos, os deixa completamente perplexos. Os olhos de Mata brilham quando ele afirma ter descoberto seu significado. Enquanto isso, Veng obtém uma ficha de mineração especial, notando com suspeita a estranheza do resultado. Veng questiona como Han conseguiu fichas de mineração de diferentes cavernas. O general explica que derrotou outros 10 e pegou metade de suas fichas para testar suas teorias estratégicas. Dentro da caverna, Veng ordena que seu exército preste atenção. Veng ordena que suas forças minem todo o minério disponível antes que os grupos rivais cheguem. Ele então instrui Han implacavelmente para que continue treinando. Observando o general morto-vivo, Veng murmura que a inteligência às vezes pode ser uma maldição, enquanto reflete sobre como os demônios obtiveram inteligência superior, chegando a dominar a guerra humana. Veng reflete sobre suas limitações, desejando poder entrar no sistema de sabedoria para descobrir a verdade, e seus olhos se estreitam quando uma ideia lhe ocorre. Shu o encara fixamente, aguardando suas ordens. Através do canal da sabedoria, a consciência de Shu vagueia por um fluxo de dados, aguardando instruções. Veng coloca a mão no crânio de seu soldado, ordenando que ele avance mais fundo. Dentro do núcleo brilhante do sistema de sabedoria, o espírito se maravilha com a vasta rede à sua frente. Um alerta pisca em outro lugar, detectando uma intrusão não autorizada nos sistemas de inteligência dos monstros. O homem de cabelos brancos mexe calmamente sua bebida, comentando sobre a inesperada autonomia da ferramenta. Sua expressão se fecha quando ele ordena que o sistema apague a falsa sabedoria que infecta criaturas de nível inferior. O sistema obedece, e Veng subitamente sente a reação, percebendo o perigo. Enquanto alarmes soam, o sistema de sabedoria inicia a autodestruição, forçando Veng a ordenar que Shu escape imediatamente. Shu entra em pânico enquanto o reino de dados desmorona ao seu redor. Ele escapa por pouco, retornando ao mundo real ao lado de Veng. Veng cambaleia e agarra a cabeça, percebendo que sua intrusão foi detectada. Um de seus soldados, Dao, se oferece para tratar sua dor de cabeça, sem saber o que realmente aconteceu. Veng fica chocado ao ver a forma de Dao, e o morto-vivo explica que consumir o material o transformou nesse estado. O sistema exibe a hierarquia dos mortos-vivos, classificando os seres de cavaleiro básico a deus-demônio. Uma mensagem estranha surge na interface de Vang, repleta de caracteres distorcidos e texto fragmentado. Ele se vira e descobre que todos os seus soldados mortos-vivos também sofreram mutações após consumirem o mesmo mineral. A compreensão surge. O material causa a evolução dos mortos-vivos. Sorrindo, Vang observa que toda a caverna é rica nesse material. Ele ordena que seu exército se banqueteie com o minério, comandando-os a consumir grandes porções para ficarem mais fortes. Vang, vestido com armadura, observa o progresso deles, comentando sobre a eficiência do método. Um de seus soldados mortos-vivos surge correndo por trás. O soldado relata uma presença se aproximando do lado de fora, e Vang reage alarmado, surpreso com a velocidade. Vang decide recuar por enquanto, planejando retornar mais tarde para coletar mais do mineral. Enquanto se afastam, uma criatura de pedra maciça com olhos brilhantes emerge das paredes da caverna, observando-os silenciosamente. Ao se afastar, Vang comenta sobre a leveza da armadura de suas mãos, maravilhado com sua eficiência. Seu passo para ao sentir algo incomum sob seus pés. Um brilho tênue surge abaixo dele, formando símbolos intrincados no chão. De repente, toda a caverna irrompe com uma rede de círculos mágicos, ativando a formação das 6 linhas da morte. Canalizações violentas de energia, enquanto os selos mágicos se intensificam sob Vang, explodem repentinamente pela caverna. Tao e Mata imediatamente reconhecem a armadilha e avançam para atacar. Suas lâminas colidem frontalmente com as de Vang, que está blindado. Vang os reconhece em meio à batalha, confuso com a aliança entre eles. Com um movimento rápido, ele empurra os 2 atacantes para
para o lado, ordenando que recuem. Ele olha ao redor, exigindo saber o paradeiro do mago responsável pela formação mortal. Ele pega uma flecha de triplo elemento e saboreia a revelação. Assustado, Veng sente um poder maior se aproximando de cima. Um círculo mágico verde se desdobra no céu quando Shiza, da Guilda dos Deuses da Guerra, aparece. Invocando o feitiço das 7 estrelas, Shiza ordena que seu aliado, Shin, bloqueie a rota de fuga enquanto ela forma outro círculo mágico. Veng observa incrédulo ao perceber a escala da magia, entrando em pânico ao pensar que ela poderia aniquilar todos na área. Novo lançamento invocando ventos fortes. Veng olha para cima, assustado, enquanto um enorme redemoinho se forma acima dele. O feitiço o consome em uma torrente de ar, lançando-o contra o teto. Atordoado e ferido, ele se vê agarrado às pontas do teto. Ele percebe as pedras estilhaçadas ao seu redor e compreende que o campo de batalha esconde mais do que imaginava. Gemeu ao ver orbes brilhantes de energia mista girando violentamente pelo campo de batalha. Em um acesso de pânico, percebeu a natureza instável do feitiço e gritou para que parasse, mas a explosão detonou. À distância, Tal ouviu a voz familiar de Veng em meio ao caos e se virou confuso. O chão começou a rachar enquanto o terreno desabava sob a força da explosão. As garotas se prepararam, percebendo que a caverna estava desmoronando, e Shiza se preparou para lançar um feitiço estabilizador, mantendo a calma apesar do perigo. Antes que pudesse terminar, seu corpo congelou, e ela percebeu que não conseguia mais se mover. Ambas as mulheres foram atingidas pela... Shiza abre os olhos e se vê salva por Veng, que continua a protegê-la apesar de seus ferimentos. Durante o caos, Tal e Mata são arremessados pelo ar, enquanto pedregulhos caem ao redor deles. Uma explosão flamejante se segue, engolfando o campo de batalha e sacudindo a caverna até o âmago. Veng e os demais despencam em direção ao chão, mal se protegendo dos destroços. Eles caem com força, rolando pela terra queimada enquanto explosões continuam ao fundo. Rochas enormes caem do céu, ameaçando esmagar qualquer um que ainda se mova. Mais tarde, um gemido fraco de Veng quebra o silêncio enquanto ele lentamente recupera a consciência. Ele acorda em uma cama de hospital, olhando fixamente para o teto, confuso. Uma dor o atinge quando ele se senta, percebendo que seu corpo está coberto de bandagens de dor, e o homem se apresenta como Xing, um ex-oficial militar, agora trabalhando no departamento de supervisão. Xing explica calmamente que a maioria dos ossos de Veng foram fraturados no incidente. Veng agradece fracamente a Xing enquanto recebe um copo d'água, e Xing comenta que se a equipe de Tal não o tivesse encontrado, ele não teria sobrevivido. Veng dá uma risadinha, dizendo que deve ter sido sorte, embora seus pensamentos persistam no absurdo da situação. Xing se desculpa em nome da operação no abismo do dragão de ossos, e Veng também admite sua culpa, sabendo que correu um risco imprudente apesar da enorme diferença de poder. Xing o tranquiliza, dizendo que tudo isso é passado e o aconselha a descansar e visitar seus pais preocupados, enfatizando que os detalhes da missão permanecem confidenciais. Antes de ir embora, Xing coloca uma pequena poção vermelha sobre a mesa, oferecendo-a para ajudar em sua recuperação. Curioso, o jovem pergunta a Xing sobre sua relação com o comandante, e Xing revela calmamente que é irmão do comandante. Xing para junto à porta e lembra Veng de que às vezes a melhor maneira de guardar um segredo é esquecê-lo. Logo depois, Tal entra abruptamente, aliviado, chamando por Veng. Tal entra pela janela, perguntando se Veng está mesmo lidando com alguém do departamento de supervisão. Veng questiona em voz alta que tipo de organização é o departamento de supervisão profissional. Tal explica que é o departamento oficial que supervisiona todos os profissionais licenciados e menciona seus recentes esforços de recrutamento. Quando perguntado se consideraria se juntar a eles, Tal recusa prontamente, dizendo que é muito restritivo, apesar de sua aura de opulência. Os olhos de Veng se fixam na poção vermelha sobre a mesa, questionando se era um pedido de desculpas ou um convite silencioso. Os dois ficam sentados em silêncio por um momento. Então, seus olhares se cruzam enquanto o rosto de Tal se contorce em frustração e o de Veng se estreita. De repente, uma mulher entra na sala, carregando um buquê, sorrindo enquanto comenta sobre a recuperação dele. Veng começa a responder rispidamente, chamando-a de louca, mas Tal o interrompe imediatamente. Tal a apresenta rapidamente como Shiza, da Guilda do Deus da Guerra, a mesma que salvou sua vida. Veng a agradece sem jeito, enquanto Shiza diz que usou apenas uma magia de cura menor. Ela acrescenta que, sem Veng, todos teriam ficado presos no subterrâneo, embora admita mentalmente que quase o confundiu com um inimigo. Seu olhar se volta para a poção vermelha, surpresa que o departamento gastaria tanto recurso com ele. Veng a agradece novamente, desta vez com um sorriso genuíno, por salvá-lo e acobertá-lo. Shiza parece confusa, levando Veng a explicar que suas ações, sem querer, o salvaram de suspeitas e que ninguém mais poderia ter feito isso. Ela admite que o tratou para esconder o que aconteceu, mas não esperava que o departamento ignorasse tão facilmente. Shiza pede para falar em particular com ele, dispensando Tal. Tal sai pela porta, pedindo licença nervosamente e dizendo que vai buscar comida. O silêncio toma conta do ambiente, enquanto os
os dois permanecem a sós, com uma tensão palpável entre eles. Veng finalmente quebra o silêncio, perguntando o que ela gostaria de conversar. Shiza sorri de canto, lembrando-o de que o salvou, e perguntando como ele pretende retribuir. Ele suspira, dizendo-lhe para ser direta sobre o que quer. Ela oferece uma proposta comercial, 50% acima do preço de mercado em troca de minérios específicos de ouro, e ele fica surpreso com a simplicidade do pedido. Ela confirma que está dizendo que o pagamento extra deve mais do que cobrir seus problemas passados. Mais tarde, do lado de fora da ala VIP, Tao espia cautelosamente para ver se ela saiu, e Veng confirma e o provoca por estar exagerando, dizendo que ela é estranha, mas não assustadora. Tao argumenta que não é estranha, mas intensa, explicando que quase se machucou ao salvar Veng, enquanto lhe entrega uma pequena sacola de comida para a viagem. Veng se inclina para a frente, pedindo que ela explique o que realmente aconteceu naquele incidente. Naquela época, eles tiraram o capacete blindado de Veng. Mata e Tao correm em sua direção em pânico, gritando seu nome ao reconhecê-lo. Shiza grita para que eles saiam do caminho enquanto assume o controle. Ela verifica o estado dele e percebe que ele não está respirando, seu corpo rígido devido ao gás petrificante. Ela canaliza energia para a mão, ordenando aos outros que desabotoem sua armadura rapidamente. Faíscas de magia surgem quando ela pressiona a mão contra o peito dele, liberando uma explosão mágica. Shiza parece tensa, percebendo que o feitiço não é suficiente para reanimá-lo. Rangendo os dentes, ela concentra ainda mais energia na mão, determinada a insistir. Shiza, trêmula e desesperada, ordena que a magia se transfira para ela enquanto faíscas elétricas explodem violentamente. Ela pressiona a mão contra o peito dele, liberando uma onda tão forte que atravessa seu corpo e o faz voltar à vida num sobressalto. Sua expressão muda para alívio ao perceber que a energia funcionou. Tao observa em choque, notando como sua mão foi queimada até o osso, mas ela não reagiu à dor. De volta ao presente, Tao relembra como elaborou a história de cobertura, alegando que Veng havia sido enterrado vivo para protegê-lo de suspeitas. Veng pergunta que tipo de guilda o deus da guerra realmente é e o que aconteceu desde seu desaparecimento. Tao relata como o mundo mudou, a ascensão das 4 grandes guildas e o surgimento de seres de classe poderosos. Ele os nomeia como deus da guerra, chifre divino, abismo profundo e chama do dragão da destruição. Ele explica que seus conflitos levaram ao caos, forçando os oficiais a formar uma organização supervisora para manter o equilíbrio. Embora não tão fortes individualmente, os supervisores mantêm o controle por meio de sua força militar descomunal. Tao acrescenta que as coisas se estabilizaram e agora que Veng voltou, eles finalmente podem reconstruir sua posição. Veng reage com incredulidade ao ouvir o nome da guilda, a Guilda da Tartaruga, e imediatamente questiona quem inventou algo tão ridículo. Mais tarde, ainda no hospital, Veng senta-se na cama, refletindo sobre o quanto sentiu falta e como acabou se tornando o líder da Guilda da Tartaruga. Examinando a poção vermelha em sua mão, ele se pergunta sobre a estranheza dela e como ela sequer existe neste mundo. O cheiro forte desperta uma lembrança, pois é idêntico a uma poção rara feita por Shu naquela época. Ao bebê-la, ele percebe que se Shu conseguir produzi-la em massa, isso poderá se tornar uma grande vantagem para ele. Mais tarde, uma enfermeira entra para ver como ele está. Então, ela descobre seu desaparecimento e entra em pânico, pois o quarto está vazio. Enquanto isso, Veng visita um memorial, coloca flores e diz baixinho ao seu falecido tio que retornou. Logo em seguida, ele caminha em direção a uma masmorra imponente, decidindo que é o lugar perfeito para retomar seu treinamento. Ele para diante do portão rachado da masmorra. Jogadores próximos cochicham, duvidando de sua capacidade de limpar uma masmorra feita para uma equipe de 20 pessoas. O portal se ativa e uma mensagem do sistema pisca, indicando que Veng entrou no modo solo. Chamas irrompem pela caverna enquanto a serpente se revela por completo. Seus olhos brilham enquanto o sistema a identifica como uma serpente de chamas vermelha de nível 40, imponente diante dele. Veng se alegra ao perceber que ativou uma masmorra especial ultra rara. Uma mensagem do sistema explica que o povo serpente invade pântanos durante a época de reprodução de sua rainha, massacrando tudo em seu caminho. Outra mensagem do sistema revela que esta masmorra recompensa alquimistas com receitas raras de poções e mapas de ervas. Do lado de fora, jogadores próximos sentem a perturbação e se voltam para a entrada da masmorra. Um deles reconhece o sinal e grita um alarme. Ele chama isso de dança da serpente dourada. Enquanto os monstros emergem, a notícia se espalha instantaneamente, com cada membro da guilda relatando o súbito aparecimento da masmorra. Suas palavras pairam no ar enquanto eles percebem o que fizeram. A suspeita se instala e todos apontam o dedo, acusando uns aos outros de serem espiões. A acusação ecoa em silêncio, pois nenhum deles consegue provar o contrário. O grupo debate se deve contatar membros de outra guilda, mas concorda em notificar seus aliados da guilda oficial, já que ainda estão sob aquela bandeira. Em outro lugar, um cavaleiro verifica seu dispositivo, enquanto outro homem pergunta sobre o status do esquadrão de Sun. O cavaleiro relata que a masmorra da dança da serpente dourada acaba de surgir, atrapalhando o planejamento. O homem de longos cabelos prateados
prateados ergue uma poção vermelha, percebendo a gravidade da situação para que tais itens estejam em jogo, o cavaleiro ordena que seu parceiro limpe a bagunça enquanto ele lidera o resto da equipe. Em outro local, uma mulher de cabelos curtos e prateados ordena que Shun vá até a masmorra. Ela grita ao telefone, dizendo para Shun largar tudo e ir imediatamente. Um portal gigantesco brilha à frente enquanto inúmeros jogadores se reúnem, percebendo que uma guerra em larga escala pode estar prestes a começar. No fundo da masmorra, as presas da serpente brilham enquanto ela avança. Veng contra-ataca com um golpe rápido de sua espada, enfrentando a fera de frente. Sua lâmina corta as escamas da serpente, deixando apenas uma marca superficial. Então ela se cura completamente como se nada tivesse acontecido. Veng estala a língua, percebendo que seus golpes normais não têm efeito em sua pele blindada. Ele se recompõe e decide testar a habilidade recém-aprendida de Han. A serpente ataca novamente, suas mandíbulas abertas e gotejando veneno. Chamas espiralam de sua boca enquanto ela libera uma rajada mortal. Veng canaliza energia em sua arma, invocando a forma da lâmina óssea de Shu. O poder irrompe de seu golpe, estilhaçando o ar e concedendo recompensas do sistema em experiência, ganho de nível e novos itens. O corpo maciço da serpente desmorona quando a lâmina brilhante o corta. Veng permanece vitorioso, satisfeito com o poder absoluto de sua nova técnica. Descendo mais fundo na masmorra, ele entra na segunda camada e hesita, ciente de que um dos assassinos serpente pode estar escondido na escuridão. Ele atira uma pedra em direção à parede da caverna para provocar movimento. A rocha é instantaneamente cortada ao meio. Ele vê movimento nas sombras e avança, percebendo que o inimigo está se revelando. Um clarão corta a escuridão quando os ataques colidem no ar. Um assassino serpente salta, lâminas desembainhadas e pronto para atacar. Veng bloqueia o ataque, mas outros emergem das sombras ao seu redor. Ele firma a postura, contra-atacando a emboscada com precisão. Sua arma brilha enquanto ele a reveste com veneno, preparando-se para revidar. O sistema o avisa que os assassinos serpentes são imunes a veneno, pegando-o de surpresa. Uma das criaturas desfere um golpe, lançando Veng pelos ares. Ele recua bruscamente e tenta recuperar a compostura. Ele se recompõe, surpreso que até mesmo assassinos inferiores agora compartilhem da imunidade a veneno da rainha. Suas lâminas se chocam em uma chuva de faíscas, enquanto ele resiste à força da criatura. Ele range os dentes, irritado por seus ataques não estarem surtindo efeito. Ele desfere um chute em direção ao corpo da serpente para afastá-la. Ele gira no ar, com os joelhos cedendo. A serpente prepara outro ataque, mas Veng se concentra e ativa uma nova habilidade. Seus olhos se aguçam enquanto o sistema explica o poder da percepção da alma, permitindo-lhe detectar todos os seres vivos por perto. Ele canaliza a habilidade em sua arma, e a lâmina corta o ponto fraco da serpente com precisão. A criatura cai enquanto o sistema confirma o corte preciso, causando o dobro do dano. Veng abre as mandíbulas da serpente e extrai uma gema vermelha brilhante de dentro. Ele decapita outra rapidamente enquanto o sistema o recompensa com mais pontos de experiência e itens. Uma serpente jaz morta diante dele enquanto o sistema o informa sobre um veneno que o intoxicou. Ele remove o veneno residual usando um antídoto enquanto inspeciona sua nova arma, embora ela exija um nível mais alto para ser usada. O sistema anuncia sua subida de nível enquanto ele elogia seu soldado morto-vivo por lidar com os outros. Veng ativa suas habilidades e invoca as serpentes caídas para serem seus guerreiros. A energia se dissipa e ele nota sua decepção por apenas uma alma ter sido coletada. Ele prossegue mais fundo na masmorra, entrando no terceiro nível. Uma melodia de flauta melancólica ecoa pela caverna, chamando sua atenção, enquanto olha ao redor, confuso. Seu pé pressiona uma runa vermelha brilhante incrustada no chão. Uma serpente colossal irrompe das sombras com as mandíbulas escancaradas. O corpo da serpente brilha enquanto suas escamas endurecem. Seus olhos se estreitam, fixando-se em Veng com alarme. Veng ergue sua arma, invocando sua lâmina espectral. Ele pressente o perigo, seus olhos se voltando bruscamente para movimentos próximos. A serpente se divide, revelando duas cabeças adicionais que sibilam em uníssono. Veng sorri, percebendo que a besta não apenas reviveu, mas evoluiu. Ele firma sua postura, comentando sobre a astúcia da tribo das serpentes, enquanto o monstro de duas cabeças ataca novamente. Veng corta uma das cabeças da serpente. Ele estreita os olhos, concluindo que a verdadeira fonte reside no sacerdote serpente que mantém o feitiço. Ativando sua habilidade, ele examina os arredores em busca da presença do conjurador. Seus sentidos se aguçam enquanto ele localiza o sacerdote oculto. Ele avança, rompendo a ilusão e forçando o inimigo a aparecer. O sacerdote serpente emerge, com o rosto distorcido. Uma névoa escura se adensa enquanto múltiplas saque e percebe que o equipamento é projetado para magos, então se lembra de que X é uma. Ele sente um odor estranho no ar e o sistema confirma que a eclosão da rainha serpente libera um gás berserker para fortalecer sua linhagem. Veng range os dentes enquanto a eclosão começa, temendo a ideia de enfrentar dois chefes ao mesmo tempo. Um alerta do sistema declara que a rainha serpente despertou junto
junto com a serpente rei, forçando uma batalha dupla contra os chefes. Nas profundezas do quarto nível, o povo serpente se reúne diante de um enorme portal azul. As serpentes sibilam e se preparam para a guerra. Um guerreiro morto-vivo surge, abrindo caminho entre as serpentes. Com uma ordem incisiva para recuar, Han ordena que as tropas abram caminho para o avanço de seu mestre. Um deles contesta, apontando que Vang já avançou. Han o encara e golpeia a cabeça do morto-vivo, fazendo-o retornar à posição. Vang chega à quinta camada da masmorra, onde repousa o ninho do rei. O sistema revela que a rainha despertou. A enorme serpente emerge de um mar de ossos enquanto Vang avança diretamente em sua direção. A rainha fixa seu olhar nele, forçando-o a se preparar para um confronto direto. Ele ataca, mas o corpo maciço da serpente se contorce com uma velocidade estonteante. Um pulso de energia escura irradia da rainha, pegando Vang de surpresa. A forma da criatura começa a se transformar, revelando um torso humanoide empunhando um bastão. Seus olhos brilham enquanto ela investe com sua arma. Suas lâminas se chocam, preenchendo a câmara com rajadas de energia. Vang bloqueia o golpe por pouco, chocado com o movimento repentino da arma. Os olhos da rainha brilham com mais intensidade, acumulando energia para seu próximo movimento. Vang é atingido em cheio pelo ataque da rainha serpente, o sangue jorrando enquanto ele é arremessado para trás. A rainha estremece de dor, sua expressão se fechando em fúria. Ela ataca novamente, mas Vang contra-ataca com um golpe certeiro que interrompe seu avanço. A rainha inspira profundamente, exalando um hálito sinistro que o alarma. Ela exala uma torrente de veneno púrpura, inundando o campo de batalha com uma névoa tóxica. Os crânios no chão crepitam e corroem à medida que o veneno se espalha. Vang percebe a força mortal da névoa apenas para ver um alerta do sistema, concedendo-lhe uma explosão de experiência. Seu nível dispara, desbloqueando uma nova habilidade e concedendo-lhe a força para empunhar uma arma poderosa. Ele percebe que seu exército de mortos-vivos obteve sucesso no nível anterior enquanto desembainha as lâminas gêmeas, pronto para usar a nova arma. A rainha serpente solta um grito furioso, invocando uma imensa serpente fantasma que se ergue atrás dela. Vang se posiciona sob a sombra da serpente, canalizando seu novo poder enquanto olha para cima. Ele sorri, pronto para testar uma nova habilidade de combate contra a rainha serpente. Ele a libera, enviando 2 arcos flamejantes de energia que cortam o ar. Em outro lugar, poderosos líderes de guildas se reúnem em um grande salão. O homem de cabelos prateados comenta que todos parecem ansiosos para reivindicar a masmorra da serpente para si. Outros membros da guilda discutem como foram instruídos a adiar as negociações, incertos sobre quem deveria decidir sobre o valioso livro da subclasse de alquimista. Um deles sugere formar uma aliança entre as 2 guildas para compartilhar os benefícios. A mulher insinua que seus líderes parecem ser mais do que apenas parceiros de negócios, antes de propor uma parceria descobriu primeiro. Suas palavras são recebidas com uma resposta fria, quando 2 enormes bestas elementais se materializam atrás das guildas rivais. O sistema anuncia sua vitória, enquanto Vang contempla o corpo da serpente caída, observando que faz sentido uma criatura tão poderosa guardar uma masmorra especial. O sistema confirma seu saque, concedendo escamas de serpente e cristais mágicos, e ele percebe que a maioria deles é adequada para magos, mas as escamas podem ser forjadas em armaduras internas. Ele revisa a próxima mensagem enquanto o sistema identifica uma profissão especial, focada em ervas e fabricação de poções. Ele recebe uma notificação para despertar a classe secundária de alquimista. Com um toque, ele ativa com sucesso a nova profissão e uma onda de energia percorre seu corpo. O sistema detalha suas novas habilidades na criação de poções básicas, o que o faz sorrir, intrigado com a ideia de preparar seus próprios itens de cura. A receita da poção vermelha principal aparece e ele começa a memorizar a fórmula, decidindo criá-la assim que sair da masmorra. Voltando sua atenção para outro lugar, ele decide verificar o progresso de seu ovo de besta. A interface revela que a incubação está quase completa e o animal de estimação chocará em breve. Segurando o ovo com cuidado, ele vê o progresso em 95%. Vang admira o ovo quase chocado, entusiasmado por estar a poucos instantes de obter um pet de elite. De repente, uma flecha gira em sua direção. Ele reage instantaneamente, agarrando a flecha pouco antes de ela atingir seu rosto, e exige saber quem está ali. Uma figura desce de cima, mirando para atacar enquanto Vang está distraído. Vang estreita os olhos, mudando rapidamente de posição para contra-atacar a emboscada. Vang contra-ataca com rapidez. Ele acerta um golpe certeiro que arremessa seu atacante para o outro lado do chão da masmorra. Ele franze a testa, intrigado com a presença do intruso no que deveria ser uma masmorra solo. Várias figuras aparecem, seus nomes revelados como membros do Esquadrão Dragão das Sombras. Vang reconhece o método deles por meio de um item especial, e o líder confirma sua suspeita. Vang mergulha para frente com ímpeto feroz. Sua arma encontra a lâmina do homem mascarado no meio do golpe. O homem mascarado provoca Vang por estar ansioso para morrer em suas mãos, mas Vang apenas sorri e o xinga. O homem
revida furiosamente, mas Wang imediatamente recua para se esquivar. O inimigo declara sua ganância pela vida de Wang e por todos os itens que ele carrega. Wang sorri com desdém, zombando da ameaça, envolvendo seu corpo em chamas azuis. Os inimigos observam incrédulos, confusos com a estranha fusão de habilidades. Wang concentra o olhar, nomeando seu próximo alvo com fria precisão. O homem mascarado entra em pânico e grita para seu aliado recuar. Wang corta o ar, sua lâmina brilhante atingindo o arqueiro antes que ele possa reagir. Ele sorri, zombando da fragilidade do arqueiro caído. Outro oponente avança com sua arma flamejante. A explosão preenche o campo de batalha e a fumaça sobe, apenas para Wang emergir ileso, seus olhos brilhantes refletindo uma fria dominância. Wang atinge sua garganta sem esforço, aparecendo atrás dele em um instante. Wang zomba dele por ter falhado, mesmo com um ataque surpresa. O homem tosse e luta para respirar, a frustração distorcendo seu rosto. Ele agarra um frasco em desespero, determinado a usá-lo apesar do risco. Ele bebe o conteúdo, o líquido derramando enquanto seu corpo se contorce violentamente. Wang olha para trás e o observa em silêncio. Os olhos do homem brilham em vermelho. Então seu corpo se transforma, sua cabeça agora substituída por uma figura monstruosa. Wang estreita os olhos, surpreso com a súbita onda de poder à sua frente. Sua expressão endurece ao perceber que todo o campo de batalha está prestes a mudar. Os inimigos restantes emergem e o homem mascarado avança quando Wang percebe que seus inimigos recorreram à magia proibida. O homem mascarado ergue um frasco e declara que Wang é o primeiro a levá-los tão longe. Sem hesitar, ele bebe o conteúdo, o líquido púrpura percorrendo sua garganta. Wang os adverte friamente sobre as consequências do uso das artes das trevas. Os inimigos se transformam em formas monstruosas, os olhos ardendo enquanto se preparam para atacar.